A gente volta a falar agora com o advogado Thiago Liotti, que é especialista em direito tributário. E hoje o assunto no quadro Seu Direito são os impostos, nesse comecinho de ano. E são muitas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Inclusive, estava falando aqui com o advogado Thiago Liotti que a gente pode até dividir esse bate-papo, né, doutor? Já que são muitas questões, até comentei no começo do programa, que apesar de serem impostos recorrentes, né, nessa época do ano, muita gente acaba tendo dúvidas também. Deixa eu trazer aqui a pergunta desse nosso telespectador, o Tairone, eu acho. Tairone ou Tirone, ele disse que mora há 15 anos na mesma casa e nunca pagou o IPTU. Ano passado, ele descobriu uma leucemia. E aí ele quer saber se está isento de pagar e se isso vale também para os anos anteriores, porque ele disse que usa o dinheiro para pagar medicações e exames. Pois é uma situação complicada, porque espero que você tenha uma melhora da sua saúde, desejando sempre o seu bem, mas uma situação dessa tem que analisar friamente o que está acontecendo com você. Por exemplo, você realmente pagava o imposto, incide o imposto durante esses 15 anos, porque muitas vezes quando você passa 15 anos sem pagar imposto, a prefeitura ela aciona e entra com execuções fiscais contra os devedores, né, do imposto do IPTU. Mas no seu caso, para você ter essa isenção para trás, ela fica mais difícil, porque o imposto ele incide ano a ano. Então, no ano que você, em tese, você não foi diagnosticado, não teve essa isenção, né? Você pode ter alguma isenção futura, mas analisando e vendo qual é o teor do laudo da sua doença, até a questão da leucemia, a legislação ela não fala especificamente do IPTU para você ter a isenção. Ela fala do imposto de renda. Sim. O imposto de renda você vai estar isento, mas do IPTU a legislação não prevê. Todo imposto, a gente, para ter isenção, ela precisa estar prescrita em lei. Muito bem. Agora a Bianca, ela pergunta assim, a minha sogra é deficiente visual, ela deve pagar IPTU? Já vou trazer a questão da nossa telespectadora que comentou lá no @Correio TV também. Ela falou sobre ser viúva, né? Se isso também traz isenção. São muitas as questões, né? As pessoas trazem um pouco das experiências pessoais para saber se devem ou não pagar o imposto. Essas duas lacunas aí, essas duas características, podem trazer isenção ou não, doutor? A questão da deficiência visual, a lei não prevê nada nesse aspecto. O que você precisa, na verdade, é verificar, lógico, como a gente diz, né? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar o caso concreto. Mas nesse caso, a lei ela não fala em nenhuma hipótese de deficiência visual para isenção. Porém, para o caso do viúvo, ele é sim isento ao imposto, mas ele tem duas condicionantes. Ele não pode ter novo matrimônio, contrair novo matrimônio e também receber até 2 salários mínimos. Se receber acima disso, também já não incide mais, a isenção ela termina. A pergunta do Márcio também é uma dúvida muito frequente. Ele pergunta o seguinte, se a pessoa não paga o IPTU, ela pode perder o imóvel? Pois é, na verdade ela pode perder o imóvel numa situação bem extrema. Qual é ela? Depois que você deixa de pagar recorrentemente o IPTU, a prefeitura, ela vai cobrar esse valor de você. Você vai ter uma dívida ativa junto à prefeitura e ela pode entrar com uma ação de execução fiscal contra você. Com isso, se depois do decorrente do processo não se verificou o pagamento, não fez o parcelamento legal, não realizou nenhuma ação transitou em julgado, a prefeitura poderá sim executar o valor e se não achar nenhum valor seu, ela poderá sim executar o imóvel. Entendi. A gente falou aqui bastante sobre IPTU, mas já tem perguntas sobre IPVA também aqui, que a gente imaginou que fosse acontecer. Também é o imposto de início de ano. A pergunta do Júnior, né? Mas antes de trazer a pergunta dele, vamos saber o que é o IPVA, doutor? Claro. O IPVA é um imposto relativo a quem tem proprietário de veículo automotor. Quem tem veículo paga o imposto, mas esse não é para a prefeitura, esse é para o Estado. E ele incide aqui na Paraíba de uma maneira escalonada anual, que é diferente de muitos outros estados, que geralmente sempre é em janeiro. Aqui nós temos um calendário escalonado em que, de acordo com o último número da placa,
você tem os vencimentos mensais. Por exemplo, o primeiro vencimento da placa final 1 é em 31 de março. Só que para você ter o desconto que o Estado dá de 10%, você tem que pagar até 31 de janeiro. Porque você pode pagar o imposto em cota única ou até em 3 parcelas, mas até o final do vencimento dessa placa, do final da placa. Então, por exemplo, placa de final 1 termina em março. A data final para você pagar com cota única, com desconto de 10%, é 31 de janeiro. Na placa de final 02, por exemplo, você tem até 28 de fevereiro para fazer esse pagamento em cota única com desconto de 10%. Só que se você não optar por isso, quiser parcelar em 3 vezes, mas com valor integral, é até o vencimento, dia 28 de abril. Para a gente ter acesso a esse calendário, pode ser em algum site, algo Sim, mais fácil? Você pode entrar no site da Cefaz-PB, né, que é da Secretaria da Fazenda Estadual, www.cefaz.pb.gov.br, e lá você vai ter a aba que está escrito IPVA e vai poder tirar suas dúvidas. Aqui agora sim, trazendo a pergunta do Júnior, né, já que a gente introduziu esse bate-papo sobre o IPVA também, ele pergunta o seguinte: minha moto é de 2011, ainda pago IPVA? São o que aí, 12 anos então? 12 anos ainda paga, mas agora tem uma outra questão, né, que foi dada até no Correio Verdade, sobre a isenção do IPVA para motos de até 150 cilindradas. Sim. Aquele que tem hoje moto 150 cilindradas está isento. Porém, se sua moto tiver mais de 150 cilindradas, você terá que pagar. A isenção do imposto nesse aspecto é de veículos acima de 15 anos na Paraíba. Assim como o IPTU também tem uma variação de valor a depender, por exemplo, do ano desse carro, dessa moto? Na verdade, eles estipulam o valor da tabela FIPE do veículo, né? Eles pegam um veículo, o modelo e ano, pegam a tabela FIPE e, de acordo com esse valor, eles estipulam o percentual de 4%, de 2% do valor do veículo. É que cada estado varia, então 4% é São Paulo, outros são diferentes, outro é 1%, então isso tem uma diferenciação por estado. Muito bem. Conversei aqui com o advogado Thiago Liotti, especialista em direito tributário. Obrigada, começamos bem o ano, tiramos muitas dúvidas. Viu? Obrigada, viu? Um até a próxima. Muito bem, #partiu